Êxodo 12, a partir do versículo 1. Pode sentar os obreiros. Vamos lá. Eu vou iniciar a leitura por aqui, mas preste atenção, principalmente no sentido, o espírito da palavra, porque é o espírito que determina. A gente não pode entrar na igreja, não entende, sai do mesmo jeito, sem entendimento, sem discernimento. Esse é o grande problema. E quando nós entendemos, nós colocamos em prática aquilo que Deus está falando conosco. E é daí que vem as definições. É daí que alcançamos os resultados almejados. E começando aqui, esse era o último teste. O último teste antes do povo de Israel sair daquela escravidão do Egito de 450 anos aproximadamente, gemendo, padecendo, sendo humilhados, torturados. E antes de sair, eles foram submetidos a essa prova, a esse teste de fogo. Porque eu vou fazer uma junção dessa mensagem com a mensagem de segunda-feira, porque todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Você tem que estar muito atento, porque você pode fazer muitas coisas, mas quando ela for provada no fogo, nós vamos descobrir que tipo de obras são. Se realmente são obras com bom material, boa qualidade, ou, daqui a pouco eu falo, é palha, feno ou madeira. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será, diga comigo, macho, de 1 ano, sem defeito. O que vocês vão separar é macho de 1 ano, grave a palavra, sem defeito. Ou pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel, diga comigo, irá sacrificá-lo. Irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão
carne assada no fogo. Diga comigo, carne assada no fogo. Como disse, daqui a pouco nós vamos falar das nossas obras serem provadas pelo fogo. Diga comigo, com ervas amargas e pão sem fermento. Tinha tudo um significado e um propósito nisso. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Diga comigo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Esse, na verdade, era o último teste, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra. Alterou. Só para concluir. Ao comerem estejam, diga comigo, ao comerem estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Diga comigo, Páscoa. Significado, passagem. Significado da palavra Páscoa, passagem. Significado da palavra Páscoa, passagem. E tinha principalmente o significado da passagem dessa vida, essa vida de escravidão, essa vida gemendo, essa vida padecendo, essa vida envergonhados, essa vida derrotados, oprimidos, para a nova vida na terra prometida. Terra que mana leite e mel, terra onde comerão pão sem escassez, aumentará a prata, o ouro, tudo o que tens, aonde estarão por cabeça, não haverá um enfermo no meio de vocês, e etc. Mas, para essa passagem, para essa mudança, olha a prova de fogo, olha a prova de obediência, olha o teste de obediência que eles foram submetidos. Primeiro, tinha que oferecer a Deus um sacrifício sem defeito. O que era oferecido a Deus era algo sem defeito, macho sem defeito. A preparação, tanto o pão, que era o pão sem fermento, que significa nada mais, nada menos hoje, do que a palavra sem mistura. A palavra sem fermento, sem acréscimo, sem pegar a palavra e trazer assim, peraí, deixa eu fazer uma alteração aqui que me beneficia. A palavra sem acréscimo, sem alteração, sem mistura. Vão temperar a carne com ervas amargas. Ervas amargas era justamente, tinha o propósito de fazer lembrá-los da vida amarga, como a erva amarga era algo que eles tinham que comer, juntamente com tudo aquilo que nós vimos, cabeça, pés, vísceras, e dentre essas vísceras, imagine, comer vísceras, tudo internamente, nesse meio estava até intestino, algo que não era fácil, algo que não seria fácil aceitar, engolir ou passar, mas era necessário. Eles estavam prestes à passagem, eles estavam prestes a sair dessa vida para uma nova vida, e tudo isso que Deus estava os submetendo tinha um propósito. Tudo isso que Deus estava orientando e submetendo ao teste que eles estavam sendo submetidos, tinha todo um propósito. E isso é importante que nós venhamos analisar, porque não é absolutamente nada diferente hoje.
Eu quero trazer algumas coisas que nós trouxemos na segunda-feira. Não é você estar na igreja que faz de você um cristão. Estou certo ou estou errado? Não é porque você frequenta a igreja que quer dizer que você seja um cristão. As igrejas estão cheias de pessoas que se intitulam cristãos, mas estão muito longe de ser cristãos. Aliás, até cristãos têm, nascidos de novo é que não tem, nova criatura é que não tem, novo homem, nova mulher é que não tem, até o intitulado cristão tem, mas com novo caráter, com uma nova personalidade, com o caráter de Deus, pessoas que estão dispostas a fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que engolir? O que é que eu tenho que me submeter? Porque eu quero essa passagem, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero essa transformação. Nós falávamos na segunda-feira que Deus, Salmo 51, versículo 6, que Deus, Ele se agrada da sinceridade do nosso íntimo. Deus nos mede não pelo que nós simplesmente fazemos, mas Deus está nos medindo pelas nossas intenções e motivações. A pergunta é: por que eu faço isso? Por que eu tenho essa intenção? Por que eu pratiquei isso? Por que eu tive essa boa obra? Por que eu estou na igreja? É por isso que Deus nos mede. Não simplesmente porque você pode vir à igreja, mas a sua intenção e a motivação não ser a correta. Você pode ajudar alguém, mas a intenção e a motivação não é a correta. Você pode até dizimar, pode até ofertar, mas a intenção e a motivação não é a correta. Você pode até dizer que você é amoroso, que você é misericordioso, que você faz bem ao próximo, mas quando Deus olha para o interior, a intenção e a motivação não são as corretas. Deus não se agrada da intenção e da motivação, e nós somos medidos por Deus pelas intenções e motivações do nosso coração. Amém? Isso é para que nós não sejamos hipócritas. Isso é para que nós não sejamos um povo hipócrita. Então, aqui, sei que desejas, diga comigo, a verdade no íntimo. Seria muito inteligente de nossa parte que nós levássemos isso muito a sério, para que nós não venhamos perder o nosso tempo, porque muitas vezes nós até tentamos nos convencer. Eu dizia, não me excluo disso, hein? Eu dizia na segunda-feira, não me excluo disso, porque há muitas coisas que a gente faz, há muitas coisas que já fizemos, que a intenção e a motivação não era exatamente aquela que muitas vezes tentávamos demonstrar. E isso não trouxe recompensa alguma, não trouxe galardão algum, espiritualmente falando. Se trouxe alguma honra terrena, não passou disso. Se trouxe alguma recompensa terrena, não passou disso. Mas espiritual nenhuma. Então nós sabemos que nós podemos. Você pode dizer assim: bispo, eu ajudo os outros, eu ajudo o próximo, eu dou uma cesta básica para alguém, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o bem, mas analisa seriamente qual é a intenção. Porque às vezes a gente até tenta se convencer e diz assim: não, eu gosto de fazer o bem. Não. Quando analisamos o porquê, às vezes socorremos uma pessoa, mas às vezes a intenção não é aquele socorro, é que ela fique em débito comigo. É que os outros vejam que eu fiz uma boa obra, que todos vejam e olhem para mim e achem que eu sou uma pessoa especial porque eu faço bem, e na verdade eu estou tentando mostrar aos demais ou fazer um marketing pessoal. Aí concorda que a intenção e a motivação não eram as melhores, não eram as corretas, e Deus está sempre observando o porquê, não simplesmente o que fazemos, mas por que estamos fazendo. Qual a real intenção? Qual a real motivação das nossas obras? E aí é que pega. Aqui, o Senhor estava trabalhando, como isso nós trazendo para os dias de hoje, oferecer a Deus o sacrifício, é oferecer a Deus
tudo que nós oferecemos a Deus é sem defeito, é perfeito. Quando o Senhor manda temperar com ervas amargas, são coisas difíceis, que muitas vezes nós falamos assim: ah, isso eu não vou fazer, ah, isso eu não consigo parar, ah, isso eu não consigo tirar da minha vida. Mas esse é o teste para você passar para outra vida. Você quer a passagem? Você quer ir para outra vida? Você quer viver uma vida abençoada? Esse é o teu teste. E se tiver que comer com ervas amargas, vai comer. Se tiver que comer cabeça, pé e vísceras, vai ter que comer. Porque muitas vezes nós falamos assim: isso eu faço, mas isso eu não faço. Ah, até aqui eu vou, mas a partir daqui eu não vou. Então, o quanto estou determinado? O quanto realmente quero uma vida com Deus? Porque nós estamos falando de ter uma vida com Deus, não é simplesmente frequentar uma igreja, é realmente ter uma vida com Deus. Um relacionamento é permitir que Deus venha nos limpar, tirar de nós todo tipo de hipocrisia, como esta que estamos falando. Às vezes a pessoa, ele até faz uma boa obra, e a Bíblia ensina o seguinte: o que a tua mão esquerda fizer que a direita não veja, o que a direita fizer que a esquerda não veja. E quando a pessoa sai tocando trombeta acerca daquilo que ela fez de boas obras, galardão zero. Se tiver uma recompensa em honra terrena, foi essa, porque espiritualmente nenhuma, de Deus nenhuma. Por quê? Fizemos simplesmente para sermos vistos pelos homens, para sermos reconhecidos pelos homens. Fizemos para que as pessoas nos aplaudam. Então estamos nos autopromovendo. E quando você se autopromove, então saiba que não passa dessa promoção, porque você não será promovido por Deus. Quando nós praticamos boas obras e as intenções e as motivações são as corretas, muitas vezes ninguém fica sabendo. Ninguém. Eu e Deus sabe, ou mais alguém que esteve junto sabe. Então elas não vêm à tona, só que eu estou trabalhando e certamente você será promovido por Deus. Você não vai se autopromover, você será promovido por Deus. Deus vai te promover, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Amém? Sabe por que Deus trabalha assim conosco? Para que nós não sejamos hipócritas. Às vezes nós estamos acostumados com um mundo extremamente hipócrita, e às vezes aprendemos muitas coisas lá e entramos na igreja e continuamos com esses hábitos, com essa visão, com essa atitude. E aí nós falamos assim para o Senhor: ah, Senhor, mas eu vou na igreja, ah, Senhor, mas eu faço, eu ajudo o outro. O Senhor diz assim: eu desejo a verdade do íntimo, eu quero verdade, eu quero sinceridade, porque eu sou aquele que examina mente e coração. Eu examino a mente e o coração, e eu estou vendo o que está passando pela sua mente e o que está passando. Concorda que muitas vezes, às vezes, todos nós já fizemos isso. Você até tenta fazer uma boa obra a alguém, mas tem algo por trás. Já entendeu isso ou não? Nós até tentamos, mas por quê? Às vezes pode ser para que aquela pessoa fique em débito, pode ser que eu quero que outros fiquem sabendo que eu fiz, mas não é realmente aquilo que eu estou tentando passar, aquilo que eu estou tentando demonstrar que é. A intenção e a motivação não é essa verdadeira. E Deus está olhando aqui e está olhando aqui. Quem está entendendo? Amém?
E isso é sério. Isso faz com que a gente perca muito tempo. Isso é extremamente sério. Ainda eu falava sobre isso na segunda-feira, e aconselho você como eu me autoaconselho. Faça sempre a pergunta antes de fazer qualquer coisa. Questione-se e diga a você mesmo qual é a verdadeira intenção e motivação por trás dessa atitude. É realmente de agradar a Deus? É de fazer o que Deus aprova? É de ajudar o próximo? Ou existe uma outra motivação, uma outra intenção? Faça essa pergunta, porque você quer retorno. Você quer, de alguma forma, ser recompensado por Deus. Quando eu digo recompensado por Deus, porque a Bíblia nos ensina algumas atitudes cristãs, como a do Senhor, o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, as obras do Senhor, mas não esperamos a recompensa de alguém, o retorno. Eu disse ainda na segunda-feira, sabe por que muita gente vive chateado com os outros? Porque sempre que faz alguma coisa para o outro é esperando um retorno. Por isso vive magoado e chateado com todo mundo. Sabe por que muitas pessoas vivem chateado com alguém? Porque vive esperando, tudo que faz é esperando o retorno de alguém. E por isso vive magoado e chateado. Quando na verdade, nós deveríamos fazer sem olhar a quem. E sem esperar nada em troca. Isso é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. Mas talvez é a cabeça, o pé, o intestino, são as vísceras que eu tenho que comer. São as ervas amargas, dói, é ruim para o paladar, mas é o que vai me conduzir à vitória, porque Deus está observando. Se eu estou na igreja e ainda sou hipócrita, se eu estou na igreja, eu me intitulo como cristão, mas eu ainda sou um mentiroso, se eu estou na igreja e tudo que eu faço é por marketing pessoal, sempre tem alguma intenção por trás, Deus está observando, Deus está vendo se eu estou na igreja e se as minhas intenções e as motivações, cada atitude que eu tenho, cada obra, são as motivações e as intenções corretas. Porque, como sempre falamos, Deus não tem propósito algum de nos abençoar aqui, nos encher de bênçãos aqui, depois nos mandar para o inferno. Que benefício haveria nisso? Amém? E esse tipo de mensagem que eu estou dizendo aqui não é um tipo de mensagem que gostamos de ouvir. Aliás, depende. Quem realmente quer a passagem, quer. Porque sempre questionamos, né? E perguntamos, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Verdade no íntimo. Deus está examinando sua mente e o seu coração. Jeremias 17, 8 e 9. Deus está examinando a sua mente e o seu coração. Não é simplesmente as obras, porque Ele está vendo qual era a intenção por trás. E no mundo é o seguinte, a gente vê direto algumas pessoas falarem assim, né? E o fulano ajuda tantos outros, montou até uma fundação para ajudar os outros. A intenção era ajudar mesmo, ou a intenção era um marketing pessoal? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? A intenção realmente era ajudar, ou fazer um marketing para atrair mais? Mais popularidade, mais recursos, mais e mais? Então, obras mortas, recompensa zero. A recompensa é essa terrena que está todo mundo vendo, mais nada, e daqui a pouco ela some também. Passa, por favor. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja
veja cada um como constrói. Diga comigo, veja cada um como constrói. Então veja que tipo de material você está usando na construção da sua vida, na construção das suas obras. Veja cada um. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus, o alicerce é excelente. Agora o que nós vamos levantar em cima, não sei. Se alguém constrói sobre esse alicerce, diga comigo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, só para concluir, mais um. Se o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, pergunta esta que fizemos. A palha resiste ao fogo? Sim ou não? A madeira resiste ao fogo? O feno resiste ao fogo? Pedras preciosas resistem ao fogo? Acredito que não. E se passar pelo fogo, não há alteração, acho que a qualidade vai para pior. A prata resiste ao fogo? Não? E o ouro? O ouro resiste, e quanto mais fogo, mais puro e mais qualidade ele tem. O ouro, quanto mais fogo, mais puro e maior a qualidade. E aí, as obras, analise você. Analise que material você tem usado. Porque quando as obras passam, e todas elas passarão pelo fogo, se ela passar pelo fogo, ela permanece? Ou não? Quando você passa pelo fogo, você fica mais puro, de maior qualidade? Ou sofre detrimento, fica só o pó? Passou no fogo, consumiu. Passou pelo fogo, foi embora, a fé acabou. Passou pelo fogo, as obras não permanecem, a fé não permanece, aquilo que fez não permanece. As obras de cada um vai passar pelo fogo. As nossas obras passam pelo fogo. A prova da nossa fé passa pelo fogo. E por isso, muitas pessoas, quando passam pelo fogo, não resistem. Quando as obras passam pelo fogo, não resiste, porque era palha, era madeira, era feno, desaparece. E a pergunta, a leitura que nós fizemos aí, olha o material que cada um tem usado. Cada um vai, o alicerce é maravilhoso, é Cristo. Mas o que eu estou levantando? Eu estou usando bom material? Eu dizia hoje, se alguém ouviu a rádio, eu dizia hoje assim, né? Olha a diferença do que acontece hoje. Olha a diferença. Neemias, quando estava na obra, naquele foco, né, de restauração, determinado a restaurar, determinado a mudar aquela situação, lutaram de todas as formas para tirar ele do foco.
lutaram de todas as formas para fazê-lo parar com aquela obra, e eles criavam situações, mentiras, armadilhas, criavam todo tipo de situação, e falava assim com Neemias: vem porque nós temos um recado de Deus para você, olha, vem porque nós temos algo especial para você. Ele dizia assim: eu estou focado numa grande obra, num grande projeto, e não posso parar. Por que eu iria parar para ir até vocês? Sabe o que acontece hoje? Às vezes o Senhor está dizendo para muitos, falando assim: vem para a obra de restauração, vem porque eu tenho algo muito grande com você, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Muitas pessoas dizem assim: eu estou passando por uma grande tribulação e eu não posso parar, eu estou passando por uma grande luta e eu não posso parar, eu não posso ir, eu estou passando por um momento de grande angústia, então eu não tenho como ir, eu estou passando por uma tribulação muito grande. Olha que inversão. Neemias disse: eu estou num projeto, o projeto de restauração, e eu não posso parar. O que acontece hoje? Deus está chamando muitos, e ele diz: eu estou ocupado com muitas coisas, e eu não posso parar. Eu estou passando por muitas lutas, e eu não posso parar. Uma inversão, foco errado, direção errada. Restaura o casamento, restaura a família, restaura, meu Deus, a fé, a comunhão, restaura, Senhor, restaura, meu Deus. A nossa fé nos traz a esse lugar, a nossa fé nos leva a te priorizar. Gente, não olha para mim assustado, não. A pergunta é: nós queremos a passagem ou não? Ou está bom do jeito que está? Dá para tocar? Você está feliz? Você está feliz com a... Não vai pela a maioria não, porque a maioria que se intitula cristão, nem cristão é. Verdade. A maioria. Se a maior parte dos cristãos que nós ouvimos que são cristãos, realmente fosse cristão, não estava a bagunça que está lá fora. Estou certo ou errado? Esse mundo estava contagiado, está cheio de convencidos dentro das igrejas, e aí nas ruas, cheio de convencidos, cristãos não, porque você não vê essas boas obras, você não vê todas essas boas atitudes, você não vê o perfume de Jesus exalando, o caráter de Jesus, a paciência de Jesus, o amor de Jesus exalando. Você vê um povo intolerante, um povo mentiroso, um povo religioso, simplesmente religioso, maldoso, fuxiqueiro, um povo que vive para retalhar, apontar o dedo para os outros, críticos até onde não dá mais, arregaçar as mangas e colocar a mão lá, não, mas apontar o dedo para os outros aponta demais, ajudar a levantar não levanta não, mas apontar o dedo aponta demais. Criticar, critica absurdamente, maravilhosamente. Evangelizar, usar a língua para evangelizar, não evangeliza não, mas falar dos outros a língua é afiadíssima. Então nós não podemos nos iludir, nos enganar, porque eu frequentar a igreja não faz de mim um cristão. Vou mudar a colocação, pode só até ser chamado de cristão, mas será que eu sou nascido de novo? Nova criatura? Aquilo que Jesus disse, é necessário nascer de novo, será que sou nascido de novo? Será que se a trombeta soar, nós vamos ouvir o soado da trombeta? Será que vamos? Nós devemos pensar. Será que quando Deus olha para o meu íntimo, aliás, eu disse, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. E não adianta a gente se enganar, né? Nós sabemos realmente quem somos e quem somos no nosso íntimo, como Deus sabe quem somos no nosso íntimo. Quando ninguém está olhando para você, você sabe quem você é. Quando você está só na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, você sabe quem você é. E muitos não se deram conta que é justamente nessa particularidade que muitos têm fracassado. Porque naquele momento, quando não tem ninguém vendo, os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você e você está sendo provado ali. Quando vem aquelas intenções e as motivações não são as corretas,
e que eu deveria confrontar com aquele sentimento, confrontar com aquele pensamento e combater aquilo da minha vida, muitas vezes eu alimento aquele sentimento, aquele pensamento e continuo nas intenções e motivações erradas. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, não terá galardão, recompensa. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Tem uma tradução que diz, passa por um fio, mas sem recompensa alguma, sem galardão algum. Amém, pessoal? Será que é sério o que nós estamos falando? Pergunte a você a partir de hoje, pergunte a você, porque eu falo, sempre digo, não estou me isentando disso, palavra corta aqui primeiro, antes de fazer qualquer coisa, porque talvez você já fez muitas coisas, e você está questionando, por que você não foi recompensado por essas obras? Porque quando Deus sondou seu interior, sua mente, seu coração, Ele não viu as intenções e as motivações corretas. Então você não tem recompensa. Então é inteligente que daqui para frente, quando seja lá o que eu for fazer, eu paro e me questiono. Quais são as intenções e as motivações dessa sua atitude? Se você mesmo já detectar que não são as corretas, então já confronte e mude, trabalhe isso. Mude isso, para que haja uma recompensa, espiritualmente falando. Amém? Passa, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, diga comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da, diga comigo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Hoje na abertura a bispa falava ainda sobre isso, né? Falava sobre isso e sobre o jovem rico, né? O jovem rico chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Você vê que a procura daquele jovem, diga comigo, tinha juventude, tinha uma religião e era rico, e era vazio. Jovem, rico, e tinha uma religião, porque ele disse que guardava os mandamentos desde criança, e era vazio, e não tinha nem a certeza da sua salvação. Não tinha nem a certeza da sua salvação. E quando o Senhor colocou a fé dele à prova, quando o Senhor pediu a ele o que era para ele fazer, ele não esteve disposto. Ele não quis comer as suas vísceras. Ele não quis comer aquele cabrito com ervas amargas, e não é literal não. Ele não quis fazer aquilo que o Senhor, provando a fé dele, ele não quis fazer aquilo que o Senhor pediu a ele, que estava provando a fé dele. Nicodemos era um líder religioso. Você vê como é que dinheiro, juventude e religião não salva ninguém, né?
Nicodemos era um líder religioso, era um teólogo, ensinava, orava várias vezes ao dia, jejuava 2 vezes por semana, e vem escondidinho na calada da noite até Jesus, e diz: ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele. É visto que o Senhor é de Deus, que ele viu que realmente Jesus, as obras de Jesus eram diferentes. E Jesus diz para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Era um religioso. Por que o Senhor falaria isso para um líder religioso? Falar para a mulher que foi pega no adultério era uma coisa, falar para a mulher cananeia é necessário nascer de novo é uma coisa, mas falar para um teólogo, para um líder religioso é necessário nascer de novo. E um homem vazio, um homem que não entendia as coisas verdadeiras de Deus, a revelação verdadeira, os mistérios de Deus, ele não conhecia, não sabia, nem entendia ainda, perguntou: mas como pode? Um homem não pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. O Senhor está falando de um nascimento espiritual, porque vivia uma religião, mas não havia nascido de novo. Amém? Está vendo como é que a pessoa pode viver uma religião, praticar uma religião e não ter nascido de novo, e vai para o inferno. Continua vazio, continua depressivo, continua com o mesmo caráter humano, não com o caráter de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Continua com o mesmo caráter, com a mesma... isso aí não vai longe, né? Liga a televisão que você vai ver que está cheio de Nicodemos por aí. É verdade ou não é? Está lotado de Nicodemos por aí. Letra, religião, fé customizada, né? A fé que melhor se adequa, moldada ao gosto do cliente. Não é verdade? Está cheio por aí. Mas não era nascido de novo. E a palavra é: Jesus disse, é necessário nascer. Quer entrar no reino de Deus? O reino de Deus começa onde, gente? Começa aqui. Hoje a gente pode realmente, literalmente, que o reino dos céus, o reino de Deus começa aqui, como do inferno também. Também muita gente começa já, depende de quem governa a vida da pessoa. Se for Deus, ele começa a entrar no reino de Deus. Se não for Deus, se não é Deus, o diabo vai governar. E o que o diabo tem a oferecer? Roubar, matar e o quê? Destruir. Por isso, se há uma coisa que nós precisamos levar muito a sério, é realmente o novo nascimento, a nossa fé. Você pode fazer muitas coisas e não vai ter recompensa de nenhuma delas. Você pode ter muitas atitudes que para você, ou você até tenta transferir que são atitudes de cristão, espiritual, e pode não ter nenhuma recompensa delas. E eu comecei a leitura, nós começamos a leitura lá no início em Êxodo, falando do último teste que o Senhor fez com o povo. O último teste, que era a passagem da vida de sofrimento, de humilhação, a vida amarga, que o texto diz que os egípcios amargaram a vida dos israelitas para a terra prometida. Antes de sair, eles iriam oferecer um sacrifício sem defeito. Eles preparariam aquele cordeiro. O pão era sem fermento, pão sem fermento, palavra sem mistura, sem acréscimo,
sem aquele negócio de trazer para o seu lado para se beneficiar. Deus sabe, né? Deus entende o que está. Deus não entende nada disso. Deus entende o que está escrito. É o que Deus entende. Temperada com ervas amargas, difícil. É difícil fazer. O que é isso, bispo? Eu acredito que muitos estejam entendendo. São atitudes, é para mudar, é para mudar. É para arrancar, é para arrancar. Amarga, está amargo, está doendo? Tá. Então, mas você quer passar para o outro lado. Você quer essa passagem. Você não quer perder mais tempo. Você não quer continuar mais gemendo, oprimido, envergonhado no final de tudo ainda. Qual a recompensa? Nenhuma. Cabeça, pé e vísceras. É terrível. Mas, se é para mudar, vão mudar. Se eu tenho que arrancar, eu vou arrancar. Se eu tenho que engolir, eu vou engolir. Se eu tenho que me submeter, eu vou me submeter. O que não dá mais é para continuar vivendo o que nós estamos vivendo. Quem está entendendo? O Senhor estava dizendo isso. Ou vocês fazem, ou quantos anos foram? 400 ele tralalá. Tem mais 400 pela frente? Não, não dá mais. Então, é agora. É agora, ou muda ou muda. E para Deus, para muitos, Deus está dizendo justamente isso. É ou muda ou muda. Eu quero uma mudança. Eu quero, quando nós fazemos o que Deus pede a nós, nos orienta, cobra de nós, nós somos altamente beneficiados, altamente recompensados. O que nos traz sofrimento é justamente aquilo que não queremos fazer, que é para o nosso próprio bem. Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, o que Deus estava ensinando mais uma vez, aquelas pessoas precisavam, eles tinham que sair dali, mas tinham que sair com a consciência que eles tinham que ter uma nova mentalidade, submeter à vontade de Deus, um povo obediente, um povo que estava disposto a fazer o que Deus estava mandando, e eles entrariam na terra prometida. Aquele tempo de vergonha, de humilhação, chegaria ao fim. Era a passagem deles, e é o que Deus está falando conosco. Nós estamos caminhando aí, eu falava com uma pessoa essa semana, uma pessoa, ela dizia assim para mim, não sei nem se está aqui, se estiver, não tem problema, que eu não estou expondo a vida de ninguém, e também ninguém sabe quem é quem aqui. Ela disse assim a mim, eu passei muito tempo que eu ignorava o que Deus falava, bispo. Aliás, muitas vezes eu não queria nem ir na igreja, para não ouvir. Porque eu sabia tudo que eu precisava fazer e sabia o que eu precisava mudar, mas às vezes eu não queria nem ir na igreja, para não ouvir. Ele disse, esses 52 dias está mudando a minha vida completamente. E esses 52 dias, teve dia que eu vim cedo, à tarde e à noite. Teve dia de eu vir no 52, vim de manhã, vim à tarde e voltei à noite. Porque tudo que eu não fiz lá atrás e desci ao fundo do poço, eu estou tendo que fazer agora. Tudo que eu não estive disposto a fazer lá atrás, que Deus já falava comigo, eu estou tendo que fazer agora e estou tendo que colocar força dobrada, triplicada e etc. Então é inteligente da nossa parte. Quais as intenções e as motivações? Não basta vir à igreja, tem que nascer de novo. E nascer de novo, o novo nascimento, na verdade nós dizemos assim, o novo nascimento é o milagre de ser gerado uma nova criatura, novo homem, com novo caráter,
nova personalidade, nova maneira de ser, nova maneira de agir, com caráter de Deus. Olha lá, Deus é Espírito. O que é nascido, mas o que nasce do Espírito é Espírito, se torna espiritual, novo caráter, nova natureza, nova maneira de conduzir sua vida, um homem reto, íntegro, e a integridade está aqui, e se questiona, antes de fazer qualquer coisa, quais são as intenções e as motivações. Você está fazendo isso com as intenções e as motivações certas? Você está fazendo isso com as intenções e motivações certas? Se você detectar, mude, ou nem faça, porque senão não terá recompensa alguma. Não trabalhe para se autopromover, deixa que Deus te promova. Não trabalhe para se autopromover, deixa que Deus te promova, e Ele vai te promover. Amém? Fique em pé, por favor. Deixa eu só ler aqui Mateus 1:3, Mateus 6:1-3, que diz assim, ó: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Diga comigo, para serem vistos por eles. Tem gente que tenta ser justo só para os outros ver, mas não é justo coisa nenhuma. É só para os outros ver. Tentam praticar obras de justiça, mas não é justo. Para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, fazer oferta, ajudar, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, oferta, ajuda, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Entendeu? Amém? Cuidado para não fazer obras de justiça só para ser visto pelos outros. Cuidado, porque geralmente muitas pessoas, não só nesse sentido de obras de justiça, mas você já prestou atenção que as pessoas hoje, em tudo que elas fazem, é para ser visto e reconhecido pelos outros? Tudo. Você vê que as pessoas hoje, tudo que elas fazem, elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, elas querem que as pessoas olhem e vejam como alguém diferenciado, alguém. E esse tipo de autopromoção não traz nada mais, nada menos. Se você for reconhecido, aí ponto, acabou, não tem mais nenhuma recompensa. Por isso que nós devemos nos focar nas boas obras, nas intenções e motivações certas, fazer realmente com o caráter de Jesus, com amor cristão, sermos, não simplesmente praticarmos obras de justiça, vivermos a justiça, sermos justos, não só para ser visto pelos outros, mas isso está dentro de nós, isso faz parte do nosso caráter, isso faz parte, está dentro de nós. E se não estava, por isso que o Senhor disse que é necessário nascer de novo. Por isso que o Senhor disse, quando a gente chega, sabe como é que a gente chega? Com o caráter do mundo, com a forma de pensar do mundo.
Outras vezes a gente chega, o que é nascido da carne é carne, né? Então, eu puxei para o temperamento do meu pai, eu puxei para o temperamento da minha mãe, eu tenho a natureza do meu pai, eu tenho a natureza da minha mãe, eu tenho a maneira de agir do meu pai, eu tenho a maneira de agir da minha mãe, eu pareço com o meu avô. Você não tem que se parecer com teu pai, tua mãe, teu avô, com ninguém, tem que se parecer com Jesus. Por isso que o Senhor disse, é necessário nascer, porque o que é nascido da carne vai se parecer com alguém da sua família mesmo, e muitas vezes com defeitos que você mesmo não aprova, com defeitos que você mesmo abomina. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, se há uma oração que nós devemos levar muito a sério e falar com muita seriedade: Senhor, eu quero nascer de novo. Espírito Santo, gera um novo homem, gera uma nova mulher, gera. Eu preciso nascer de novo. Eu não quero me parecer com meu pai, não quero me parecer com a minha mãe, não quero me parecer com o mundo. Outras vezes a gente quer se parecer com alguém lá de fora. Tem essa também, né? Quero me parecer com o artista tal, quero me parecer com o empresário tal, quero me parecer com o cantor tal, quero me parecer com... Se pareça com o Senhor, se pareça com Ele. Por isso é necessário nascer de novo. Amém, pessoal? O que nós ouvimos aqui, muitas pessoas falam assim: ô bispo, eu não gostaria de ouvir isso, estou precisando de ouvir, estou aflito, estou desesperado, estou passando por tantos problemas. Talvez tudo que eu falei aqui foi o que te levou a essa quantidade de problema, aonde você está hoje. Porque não basta restaurar, é restaurar para nunca mais desmoronar. Não é verdade? Não é restaurar e o ano que vem está caindo de novo. Ou antes que o ano termine está caindo de novo. Ou nem chega, né? Nem começa a viver um novo ciclo. Então é inteligente. Você pode até não gostar daquilo que você ouve, mas você sabe, a palavra é isso mesmo. A palavra, ela vem, ela confronta com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas se há de reconhecer que ela nos molda para um ser humano muito melhor. É verdade ou não é? Ela nos molda para um ser humano muito melhor. A gente, só de falar, a gente se sente melhor. Só de falar a gente se sente melhor. Então você já começa a refletir: poxa vida, quantas obras eu já fiz sem galardão algum? Quantas coisas eu fiz que recompensa nenhuma eu tive? Tão inteligente que nós não venhamos mais ter esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de atitude. Porque quando nós fazemos com a motivação e as intenções certas, intenções e motivações certas, nós certamente haverá uma recompensa, e uma recompensa muito grande espiritual. E o que nós estamos falando aqui agora, nós vamos orar já para a restauração da sua vida. Mas você é um ser pensante, você é um ser inteligente. Quando eu estava no mundo, eu era incrédulo. Eu já questionava algumas coisas e eu pensava comigo, falava: mas se Deus é um ser tão inteligente, tão glorioso, como é que Ele ignora determinadas coisas? Não, a gente não pode confundir Deus ignorando alguma coisa. Não é que Deus está ignorando ou Deus está fazendo vistas grossas. Nós não podemos confundir aquela palavra que Deus, Ele é longânimo. A sua longanimidade, muitas vezes ele fala conosco, Ele não dá tempo para mudar, tempo para tomar as atitudes certas. Ele vai falando e vai dando a oportunidade para que a gente mude naquilo que Ele tem nos orientado. Chega um momento que, infelizmente, é o caso que eu citei aqui. Pessoa ignorava, não queria e tal, hoje está tendo que fazer tudo o que não queria fazer.
Por quê? Porque chegou num ponto de fundo de poço terrível. Então hoje tem que fazer tudo. Amém?